Foram criados 4 GTs previamente ao seminário para amadurecer alguns debates até aqui. Um sobre texto e imagem, né, acervos de texto e imagem, outro de áudio, outro de vídeo e um sobre direitos autorais. Eles tiveram desenvolvimentos díspares também, porque alguns começaram há pouco tempo, outros tiveram mais tempo de trabalho. E eu acho que o que fica evidente é a necessidade de amadurecer e chegar a harmonizar alguns pontos. Isso não significa unificar ou estabelecer padrões de cima para baixo, mas significa amadurecer alguns pontos para criar uma política comum de digitalização desses acervos. Estão aqui presentes várias instituições, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, Fundação Palmares, enfim, uma série de instituições, Cinemateca, que têm acervos. E há uma demanda por parte dessas instituições também de que haja mais um diálogo permanente, e aí acho que esse é um ponto importante de destacar. Quer dizer, o Murilo do MINC falou há pouco que este não é um evento, este é um processo. E acho que está ficando evidente que não basta um processo temporário, é preciso ter um espaço permanente de interlocução sobre essas questões. Não sei que forma isso vai ter, um comitê, alguma coisa desse tipo, que permita tanto a construção de políticas de harmonização de formatos, de questões ligadas aos metadados, coisas específicas, mas também de diretrizes gerais que possam servir de referência para outras políticas públicas. Esse debate aqui, e aí acho que eu pego uma figura que o Jean-Claude Guédon, do Canadá, trouxe, quer dizer, que a gente pode trabalhar com pensar acervo como monumentos ou pensar acervo como viveiros, e que ele preferia pensar o acervo como viveiros, como algo vivo, dinâmico, em que as pessoas têm que pensar uma interação do público com aquele espaço, em que é algo que ao tempo inteiro requer uma atenção e eu acho que essa ideia de que nós temos que trabalhar, e mesmo assim viveiros já é um pouco, se a gente não tomar cuidado, ainda é limitado. Nós estamos pensando aqui a questão dos acervos muito além de preservação e memória, mas estamos pensando em viabilização de acesso, né? E pensar o acesso é pensar, e aí também nas palavras aí do Guédon, uma sociologia dos usuários e de como é que as pessoas se relacionam com a informação, com esses acervos. E esse é um dos desafios, por exemplo, que os GTs tiveram para trabalhar. A nossa ideia, a gente ainda não acertou o formato, mas é que não seja uma sistematização morta, vamos dizer assim, que já seja uma sistematização prospectiva. Então, tentar dizer, olha, tem um pouco de diagnóstico, um pouco de avaliação, mas quais são as propostas e de que maneira a gente pode organizá-las. Eu diria, na minha cabeça hoje, pensando, tem 3 blocos aí. Um é de políticas públicas, e aí a gente está falando de políticas que não podem se limitar à questão de formatos, metadados, etc. Significam essas políticas de como é que você, por exemplo, explora isso nas palavras, por exemplo, do cara do Instituto Moreira Salles, a necessidade de um curador para esses arquivos, a necessidade de explorar o tempo inteiro a possibilidade de utilização desses arquivos e de acesso, né? Então tem um conjunto de políticas públicas, de formação, de sustentabilidade, tem N eixos aí que a gente vai precisar cuidar e que tem algumas sugestões que já surgiram. Acho que a gente vai precisar dar uma primeira organizada nisso tudo. Um segundo eixo, aquilo que a gente estava falando de arquitetura institucional, quer dizer, quem vai dar conta disso? Qual é a função de cada órgão ou de cada... É uma coisa que vai ficar na mão do Ministério da Cultura? A gente pode pensar... Bom, isso dialoga com as regras da BNT, o pessoal do Arquivo Nacional hoje está falando, eles estão usando a referência, uma regra da BNT para padronização de um documento que o próprio Arquivo Nacional já produziu. O que dá para a gente utilizar, como é que vai se dar a relação entre esses entes, e aí temos que pensar não só os entes públicos, mas sociedade civil organizada, instituições privadas que mantêm acervos e que têm algum tipo de trabalho nessa área. Então esse seria o segundo. E o terceiro talvez algumas iniciativas conjuntas, e isso pode se dar, vinha-se falando num possível portal que viabilizasse o acesso a um conjunto de arquivos hoje mantidos no âmbito, enfim, tanto estatal como arquivos privados, inclusive, por que não? Que viabilizasse, alguém deu exemplo agora há pouco, se a gente colocar uma procura sobre maracatu, que possa vir o que está na Biblioteca Nacional, o que está no Arquivo Nacional, o que está na Fundação Palmares, o que tem na Cinemateca que dialoga com isso. Isso é possível, talvez, enfim, esse tempo é difícil prever, porque é lógico que é um processo complicado dessa harmonização,
mas isso é possível e desejável. Se você não desata alguns nós em relação aos detentores dos direitos de cópia, ou dos direitos autorais, dependendo aí no Brasil, dos direitos autorais, e as instituições que preservam o acervo e a possibilidade de uso que eles fazem, se você não desata esses nós, você não consegue uma plena utilização desse acervo, você não consegue fazer com que os objetivos de preservação por um lado, mas de ampliação do acesso por outro, sejam cumpridos. Eu acho que a gente precisa constituir um documento que seja quase que um livro branco aí dessas ideias, que organize uma primeira leitura, diagnóstico e propostas, que isso possa circular e ser discutido, finalizado e formatado pelo Ministério da Cultura, e poder circular e ser discutido. A partir daí, consolidar uma política pública mais organizada e ver o que já dá para disparar. Ficou uma mensagem nesses 3 dias, que é tomar o patrimônio cultural como algo muito vivo e a ser, por um lado, preservado, mas, por outro lado, estimulado para que essa circulação de informação, de cultura, possa gerar outras coisas e possa, enfim, se integrar de fato como um bem cultural e não ficar voltando para a figura do Guédon, não ficar como um monumento a ser simplesmente admirado e preservado de preferência para não dar muito problema.